Nesta aula vamos criar um novo ficheiro, vamos chamar anatomia 6.js e vamos nesta aula ver como é que podemos definir uma quantidade variável de parâmetros. Primeiro, vamos definir com um array. Neste caso, vamos criar uma função chamada parâmetro variável. Usamos function, parâmetro variável, e vamos pôr chavetas para definir o corpo da função, e aqui vamos usar um argumento, por exemplo, chamado números. Vamos pôr só números para ficar mais pequeno. E vamos criar aqui uma função que nos permite determinar o número de argumentos, ou seja, para cada argumento vai imprimir na console ou no ecrã esse número. Podemos usar montes de estruturas, mas vamos usar um for. Não é a estrutura mais adequada, mas para o exemplo do array serve e é simples de usar. Vamos definir uma variável chamada n. Também podemos, por exemplo, chamar-lhe número, e aqui neste argumento chamávamos números para distinguir. Vamos dizer que para cada n de números vamos fazer alguma coisa. Abrimos e fechamos chavetas, e esse alguma coisa é só um console.log. Desculpa, enganei-me. De n. Portanto, para cada n de números, ou seja, os nossos argumentos ou parâmetros, ele vai imprimir esse valor. Temos que chamar, evidentemente, a função, porque para já não acontece nada. Vamos agora chamar a função parâmetro variável e vamos passar como argumento um array. Vamos colocar dentro do array o elemento 1, o 2 e o 3. Agora sim, vamos limpar aqui o console e vamos executar. E obtivemos o valor 1, 2 e 3 aqui na nossa função definida com o ciclo for. Ou seja, colocamos um número de elementos ou argumentos variável, neste caso num array, e ele conseguiu mandá-los todos para o output. Portanto, é uma das maneiras de termos um número variável de argumentos. Aqui até podemos pôr em comentário 1, 2 e 3, apesar de serem em linhas diferentes, mas não faz mal. Vamos agora, por exemplo, pôr mais argumentos. Neste caso, 1, 2, 3, por exemplo, mais 4 e mais 5 e 6. Vamos gravar e executar e vemos que aqui está, ele colocou todos os 6 argumentos. Aqui podemos pôr também um comentário 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos, por exemplo, multiplicar esta linha e colocar 7, 8, 9 e 10. E agora vamos gravar, executar
E então vou aumentar aqui e podemos ver os nossos argumentos aqui todos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, é uma das maneiras de termos argumentos. O número de argumentos variáveis é com um array. Vamos então agora utilizar um método mais correto para colocar um número de variáveis de argumentos. É através de um operador chamado operador spread ou rest, que no fundo espalha os elementos. Para isso vamos criar uma função nova. Por exemplo, podemos copiar esta função aqui e podemos lhe chamar parâmetro variável 2. Aqui na primeira linha eu vou até colocar este console.log e aqui vou também pôr um console.log, mas é para ver outra coisa. É para ver se o que temos aqui vai ser, de que tipo vai ser. O dito operador spread, basta-nos colocar 3 pontos e temos definido o operador de spread. E agora, este aqui no console.log, eu vou usar a classe array e o método setArray. O argumento numos, este argumento. Temos que chamar a função. Claro que esta função deveria ser escrita de outra maneira. Nós agora não precisamos deste ciclo for dentro da nossa função. Nós poderíamos escrever esta função. Eu até vou copiá-la inteira. Vou comentar este bloco inteiro. E nós, na realidade, podíamos tirar daqui este for, que já não precisamos dele para nada. Temos aqui uma chaveta a mais. E depois podíamos, por isso, simplesmente fazer um console.log de números. Este números. E deste modo, agora sim, simplificávamos muito esta função que definimos anteriormente, onde fizemos recurso a um ciclo for para fazer este output, de imprimir os valores, os argumentos variáveis, e agora podemos fazer diretamente com a variável números, ou seja, o nosso operador spread funciona exatamente como o ciclo for que vimos anteriormente. E agora, se executarmos, vemos que temos os argumentos aqui todos guardados num array, e com a diferença que é um array constituído com outro array. Mas podemos ver que agora que modificamos a função para usar o operador spread, a maneira como passamos estes parâmetros, que foi um array, já não faz sentido. Portanto, vamos copiar isto aqui para dentro deste comentário, e agora sim vamos pôr os argumentos, mas tiramos do array, porque senão temos um array de array. E agora, se gravarmos e executarmos, agora sim temos os nossos elementos num array. Já não é o caso anterior de um array com um array dentro, porque aqui passamos simplesmente os argumentos, e no caso anterior passamos um array
com esses mesmos argumentos.